É isso mesmo, pessoal. Terminei o projeto Flamingos. Então, galera, esse é um vídeo mais introspectivo, é um vídeo para eu deixar guardado aqui para mim, registrado esse momento de que finalmente o livro e o álbum Flamingos estão 100%. Hoje é dia 30/8 de 2024 e eu estou renderizando o álbum todo mixado e masterizado aqui para apresentar para as editoras na Bienal do Livro. E assim, mano, para vocês terem ideia por que isso é tão importante para mim, esse é o maior, de longe, o maior projeto assim que eu já me dediquei na minha vida. Para vocês terem uma noção, eu comecei a escrever o livro, né, no dia 24/9 de 2020, quando a minha live na Twitch começou a bombar e tal, e aí eu tava usando uma pantufa de flamingo. E aí tinha um meme que o pessoal falava do Orochinho, que foi um cara assim, tipo, o público dele me conheceu, tá? E daí tinha um meme lá que era beije o peixe, né? Que ele ficava falando beije o peixe e por algum motivo as pessoas achavam isso muito engraçado. E aí eles começaram a falar beije o Flamingo pra mim. Começaram com essa, beije o Flamingo, beije o Flamingo. E aí, entrei na brincadeira e tudo mais. Até eu comprei um flamingo de pelúcia, que tá aonde? Enfim, tá por aí. Está guardado embaixo da minha cama, aquelas camas baú, sabe? Comprei aquilo, tudo. Daí teve uma pessoa no chat, eu só não lembro quem que falou isso, cara, no chat. Ele falou, conseguiria escrever uma história de terror sobre flamingos? E aí me veio a ideia na cabeça, tá ligado? Ali na live, me veio o plot do livro, na hora. E eu comecei a escrever na live já, sabe? Então, esse foi o dia, o marco inicial para a escrita do Flamingos. E aí eu tive a ideia de botar, né, num hotel isolado aqui na minha cidade, em Capão da Canoa, uma banda de rock, né, inspirada na banda que eu tinha quando eu era mais novo e tal, e nas bandas aqui da região de quando eu era mais novo mesmo. Enfim, escrevi o comecinho do livro e deixei o projeto engavetado, sabe? Só com a ideia ali. Então, tipo, isso foi no dia 24/9 de 2020. Aí eu deixei ele engavetado por mais de um ano, esse projeto. E aí eu lancei os meus livros O Karateka e Catarina, que ia colar dentro da televisão ou fora dela, no KDP da Amazon, né? O Karateka desempenhou muito bem mesmo, sabe, cara? Muito bem mesmo. Tipo, absurdo, vendeu muito. Foi, tipo, uma semana no primeiro lugar em thriller na Amazon. Então, imagina pra ti, escritor, no teu livro, o primeiro que tu lança, ele sair, já ficar por uma semana como o mais vendido, top 1 em thriller. Thriller, tá? Eu não tô falando, tipo, de, sei lá, o paranormal, sobrenatural, investigativo. Uns bagulho que a Amazon bota pra tu poder desempenhar melhor, né? Não, é thriller, tá? É thriller. Ficou em segundo lugar em horror, no geral, sabe? Tipo, em segundo lugar. Ele ficou por muito tempo em segundo lugar. Mano, tipo, foi absurdo. Absurdo o hype do Karateka. E lógico, é um livro controverso. Muita gente gostou, muita gente odiou. Faz parte. Escrevi pra isso mesmo, né? Tipo, é terror bem pesado, gráfico, visceral. Livro bem cru também. Se eu fosse relançar ele hoje em dia, eu escreveria outro livro, né, em cima dele. Porque ele é um livro muito curto, ele tem seus problemas e eu posso melhorar muito ele. Enfim, daí eu lancei o meu segundo livro, que saiu como um livro físico já, né? Que é o Catarina, que ia colar dentro da televisão ou fora dela. E também ele ranqueou muito bem, só que assim, daí tipo, isso já foi um livro que eu investi muito dinheiro para lançar em e-book. Eu investi R$2.000 em ilustrações. Então, até tipo, isso é um outro tópico que eu posso abordar aqui, que é tipo, usar IA em livros ou não, né? Tipo, tanto o ChatGPT quanto ilustrações e tal. Se vocês quiserem um vídeo assim, deixa aí nos comentários. Tenho bastante coisa para falar sobre isso. Aí investi R$2.000 em ilustrações pro Catarina para lançar ele assim, tipo, numa qualidade absurda também, né? Por ser um livro mais infanto, juvenil, ele pedia por isso. E assim, cara,
acho que até hoje, que eu lancei ele físico, eu não recuperei esse dinheiro, sabe? Ele não vendeu tão bem, porque o preço dele foi mais elevado que o Karateka. Eu quis fazer algo diferente e não deu certo. Isso naquela época, né? Porque agora que eu lancei ele físico, tipo, não precisei botar ilustração, nada. Eu já tava com o livro pronto lá, né? Tanto é que na revisão, tipo, acho que teve 3 correçõezinhas, assim, tipo, pífias, tá ligado, no livro. E eu acho que uma modificação editorial ali numa parte, porque o livro, ele tava bem completinho mesmo, sabe? Assim que eu terminei o Catarina, eu voltei pro Flamingos, né, pra esse projeto Flamingos. E aí, assim, velho, aí eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Daisy Jones and the Six, que também fala de uma banda de rock e tal, né, uma pegada mais, tipo, é jornalístico, livro e tal. E eu me apaixonei por esse livro. Mas aí tem uma coisa, cara, que aconteceu aqui que me pegou muito, porque tu sente a energia da banda nesse livro, tudo, e tu quer ouvir as músicas deles. E tu não consegue, porque a autora só escreveu as letras das músicas. Lógico, daí depois, quando adaptaram pra TV, lançaram umas músicas bem duvidosas, bem questionáveis, na minha opinião, né? Que li o livro como fã de Fleetwood Mac, que foi a banda que inspirou isso aqui. Sou muito fã de Fleetwood Mac. Não gostei do álbum que lançaram pro seriado. Achei muito ruim. Só que na época não tinha isso. Não foi nem anunciado o seriado Daisy Jones. E eu pensei assim, pô, eu acho que, já que eu tô escrevendo sobre uma banda, seria interessante eu botar as músicas também no livro, né? Porque daí, tipo, pode sanar a dúvida que eu tive lendo Daisy Jones, né? Eu queria saber como é que eram as músicas dessa banda, da Daisy Jones and the Six. E então, assim se iniciou o projeto Flamingo. E então foi hora de escrever Flamingos compulsivamente. Eu não vou lembrar a data exata que eu comecei a cair de cabeça nisso, nesse projeto mesmo de querer fazer livro, música, tudo que eu planejei, mas a ideia inicial era a seguinte, era eu escrever o livro, e aí o meu irmão, que ele é o melhor compositor que eu conheço, o maior compositor, cara, tem mais de 300 composições no nome dele, era, enfim, fazer um álbum, meu irmão e eu. Eu toco guitarra, pra quem não sabe, a gente já teve uma banda, a banda que foi batizada, né, com o nome da banda aí do livro Flamingos, é uma homenagem a essa banda que a gente teve, por ser do mesmo nome, e até reaproveitei várias composições da época, sabe, lógico, mudando algumas coisas, principalmente letra, né, mas enfim, então, nessa parte aí eu comecei a escrever compulsivamente a história pra pensar depois no álbum. Né, tipo, deixar fermentando essa ideia, né? Aí o que aconteceu? Durante essa escrita toda, todo o processo de escrita, eu escutei muito o álbum Chinese Democracy, do Guns N' Roses, que veio se tornar o meu álbum favorito da vida. Eu amo esse álbum. Pra mim é o melhor álbum do Guns. Por mais não tenha Slash, etc. Eu já falei em alguns vídeos aqui isso. Só que quando eu escrevo, eu gosto muito de ver show, sabe? Eu tenho 2 monitores, então um eu deixo passando o show. E no outro eu fico escrevendo. Daí eu boto o volume lá no talo e escrevo, né? Principalmente shows de rock. E principalmente durante o processo de escrita de Flamingos, foi shows dos anos 2001 e 2002 do Guns N' Roses, que são os anos obscuros deles. Tinha o Buckethead na banda, né? Que foi uma grande influência, assim, que eu quis trazer, tipo, um som de guitarra parecido com o desse cara. Eu não toco nem um terço que o Bucket toca, mas eu ficava pensando assim, pô, eu queria transformar as nossas músicas num negócio mais pesado, assim, né, tipo, porque já era um rock mais alternativo, e eu quis trazer para um negócio mais industrial, né, pelo que o livro estava se tornando, que o livro estava pedindo para as músicas serem mais pesadas, por conta de todo o contexto que está assolando eles no Hotel Flamingos durante essa fase de composição. Então, pô, mas eu escutei muita coisa aqui, velho. E nos capítulos, cara, eu deixei isso bem aparente, sabe? Capítulos, eles começam com 4 passagens. Pode ser passagem de livro, de música, de seriados, de filmes, sabe? De coisas que me inspiraram durante esses lapsos aí da escrita do livro. Então, a gente vai ter aqui bandas como Mop Top,
é uma banda de indie rock. Tem Elton John, Guns N' Roses, né, que é a grande influência da música aqui, né? Tem Danzig, que é mais puxado pro heavy metal também. The Cure, que é mais puxado pro gótico, new wave, né? Smashing Pumpkins, que é um rock bem alternativo dos anos 90. Gessé, que é MPB, né? A grande voz da música brasileira. Charlie Brown Jr., que foi uma das bandas que eu mais escutei durante o processo de escrita, né? Minha banda brasileira favorita, Charlie Brown Jr. Ultraje a Rigor também, que é uma banda que eu sou muito fã. Assisti diversas vezes o show deles do Acústico MTV. Era um DVD que eu tinha quando era criança. Eu assistia muito, sabe? Eu gosto muito de Ultraje a Rigor. E também, daí por fim, né, Comunidade Ninjitsu. Essas são as bandas que tem passagens aqui, né? E que de alguma maneira influenciaram no som. Mas, cara, tem muito mais banda. Isso depois na produção do álbum, né? Que a gente vai escutando música, né? Vai tendo referência, mas isso aqui foi na escrita, então. E aí foi esse processo intensivo de escrita. Ele é um livro grande, tá? Eu tinha escrito até então, acho que quando eu comecei... Peraí que eu vejo isso agora. Porque eu lembro em qual parte eu parei. Eu já tinha escrito 4.800 palavras, vamos botar 5.000 palavras. E o livro ele tem 126.500 palavras. Tipo, é um livro grande, tá, galera? E foi um processo intenso de escrita. E, cara, as influências desse livro são infinitas. Basicamente, tudo que eu já li, tudo que eu já vi que eu achei foda, virou minha referência, né? E eu digo que esse livro foi o livro que eu encontrei a minha voz própria de escrita, sabe? Porque nós, como escritores, a gente sempre tá, de certa forma, homenageando outros escritores que nos inspiraram. Então, vai refletir esse tipo de escrita na nossa. E eu vejo isso muito nos meus livros do Karateka. Eu acho que tem muito do Anthony Burgess, do Laranja Mecânica, de Stephen King também. E Catarina aqui e acolá tem muito de Lewis Carroll, né? Muito do Neil Gaiman e principalmente do Lemony Snicket. E aqui, no Flamingos... Lógico, tu consegue ver várias influências aí a Stephen King, ao próprio Lemony Snicket, ao Neil Gaiman, que eu já falei. Mas ele vai muito além disso, sabe? Tu vê uma forte influência também do David Lynch aqui nesse trabalho do Flamingos. Mas a escrita dele, cara, a escrita tu vê, é uma voz muito própria, sabe? Que eu consegui passar. Porque eu consegui fazer um uso diferente de metalinguagem, que é algo que eu gosto muito, que vem da minha escola do Lemony Snicket, podemos dizer assim, né? E lembrando que eu sou um cara que estudo muito, né, escrita. Já li livros como sobre a escrita do Stephen King, a arte de escrever também. E fiz cursos já de escrita, né? Eu fiz a masterclass completa do Neil Gaiman e eu fiz também o Escreva Seu Romance do Rafael Montes, que também são grandes influências, né? Aqui no Brasil a gente tem muitas influências, inclusive é isso que eu falo, no começo dos capítulos vocês conseguem ver, sabe, as influências. Porque vai ter aqui Rafael Montes, vai ter César Bravo, vai ter Mário de Andrade, muita influência de literatura asiática também, como Osamu Dazai, No Declínio de um Homem, ou então Eiji Yoshikawa e Musashi, que é meu livro favorito da vida, né? O Koboabe também, com o rosto de um outro. Então, tem muito disso aqui, sabe? É uma mescla de tudo que eu gosto aqui, que eu consegui encontrar essa voz própria para esse livro. Vocês vão ver, quando vocês lerem isso aqui, vocês vão ver que ele tá com uma voz muito própria. E assim, cara, eu não vou lembrar quanto tempo eu fiquei em cima desse livro aqui, escrevendo. Eu acredito que tenha sido uns 4, 5 meses, assim, de escrita ininterruptas, né? Escrevendo basicamente todos os dias. Porque eu comecei ele no dia 24/9/2020, que eu disse, por conta daquela live. Eu escrevi, tipo, as primeiras ali 5.000 palavras. E daí engavetei esse projeto por anos. E fui retomar ele em 2022. E eu terminei ele no dia 2 de novembro de 2022.
pra vocês verem que só pra escrita do livro, aí, amadurecer a ideia e jogar tudo que eu criei aqui no papel, demorou 2 anos, quase 2 anos, né? Comecei em setembro de 2020 e fui terminar ele em novembro de 2022. Vamos botar aí 1 ano e 11 meses. E aí agora vem a parte difícil, porque a gente resolveu começar as gravações das músicas. O que falar das músicas, cara? Nossa, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso e eu quero deixar registrado, né? Logo depois, cara, pra vocês terem uma noção, logo depois desse livro ter sido escrito, final de 2022, meu irmão e eu, a gente deu início às músicas do álbum Flamingos. Então vamos botar aí que a gente começou no meio de novembro, as músicas, só foi terminado no dia 30 de agosto de 2024. Quase 2 anos pra fazer esse álbum. E assim, gente, fazer um álbum musical com exímia qualidade, assim como eu escrevi o livro com exímia qualidade, não é a mesma coisa. E eu não tô falando em termos criativos. Eu tô falando em termos financeiros. Desde o início desse álbum, desde o primeiro dia já, até o último dia, eu acredito que tenha sido gasto em torno aí de uns 20 mil reais para esse álbum. Todos os gastos que eu tive. Porque eu tive muita ajuda do meu irmão gêmeo, do Evezel, né? É o cara aí que vestiu a camisa. A gente já vai falar sobre todos os integrantes desse álbum, como me ajudaram, assim, tipo, como essas pessoas têm a minha lealdade pelo resto da vida. Porque assim, gente, não foi fácil, tá? Foi coisas aí que eu tô especulando. Eu acho ainda que foi mais, tá? Foi algo que levou 2 anos pra ficar pronto. Tudo. Muita coisa aconteceu, né? Começou comigo e com o Evezel lá em São Paulo. A gente só com aquela interface de áudio dele com um cabo, gravando os baixos e as guitarras, né? No começo eu ia tocar todas as guitarras e também ele tinha um microfone bom, então a gente já gravou alguns vocais lá. Algo que eu tive muita sorte, cara, que eu tive acesso às composições do meu irmão, né? Que eu não precisei fazer as composições, porque eu não manjo assim de teoria. Eu consigo aqui pesquisar na internet, ou hoje em dia, né? Naquela época não tinha ainda. Consigo ir no chat GPT e pedir pra criar uma composição, sei lá, em sol menor pra mim. Eu vou saber tocar isso. Só que é outra coisa, tu tá utilizando algo que pra ti é nostálgico, de alguma forma, né? E tu reviver essa chama aí criativa de composição do Evezel, cara. Porque o cara é um gênio da música. Isso eu tenho que falar pra vocês. Então, mas não foi fácil, cara. A gente morava num lugar lá em São Paulo. Quem nos acompanha aí de mais anos sabe que o lugar, meu, era inviável. Abria uma live, fazia vídeo, a gente só podia gravar de madrugada por conta a gente morava do lado de um semáforo, de uma avenida, sabe? Então era barulho o dia inteiro. Então eu tirava o dia pra fazer live, fazia no mínimo 8 horas de live por dia. E a madrugada a gente tirava, depois da live do Evezel, na madrugada a gente tirava pra fazer essas músicas, cara. Então era muito estresse, meu, muito estresse. E ainda, tipo, não bate a alguns pontos criativos meu e do Evezel, sabe? E ele é um cara, assim, tipo, que ele não mede palavras, sabe? Ele é um cara que ele é muito conservador com as músicas dele. E eu sou um cara meio ditador na hora de cobrar as coisas, assim. Então, mano, vocês não têm noção, sabe? Porque eu queria... O Evezel, ele tem muita influência de música clássica e coisa. Eu tenho mais essa pegada industrial, essa coisa mais puxado pra eletrônico, sabe? Tipo, mais pro digital, assim. Então, mano, era muita... Mano, até o último dia foi assim, tá? Até o último dia a gente mexendo nas músicas, a música já pronta. Foi assim, então, tipo, não foi fácil pra gente, sabe? Chegar num consenso. Lá em São Paulo teve um dia que
Eu pedi pra ele apagar tudo, que eu ia dar um jeito de fazer sozinho depois. Porque, meu, eu tava à beira de sair no soco com ele. Eu e ele, a gente quase saiu no soco. Porque era muito estresse, cara. Muito estresse. Era muito ruim morar lá. E aí, o lugar que a gente alugava foi penhorado e compraram. Aí eu falei com o novo proprietário, ele deixou a gente ficar 60 dias lá, como estabelece a lei, né? Ele é advogado, esse novo proprietário. E aí, depois disso, o Evezel foi pro Rio Grande do Sul. Olha isso, cara. E eu fiquei em São Paulo. E as músicas não estavam prontas. Por quê? Porque eu falei pra vocês que eu ouvia muito Chinese Democracy e via muitos os shows do Guns com o Buckethead. E eu tava completamente apaixonado pelo Buckethead, uma figura muito excêntrica e muito legal, né? Ele deu o tom muito digital e industrial do Chinese Democracy. Foram as guitarras desse cara. E assim, eu tenho a pegada digital na minha guitarra. Minha guitarra ela é muito diferente, sabe? Vocês vão ver. Eu uso muito efeito, parece até sintetizador, mas é guitarra. E aí, teve um dia, cara, que apareceu, sabe, nos stories patrocinados do Instagram, apareceu um cara mascarado tocando guitarra. Tipo, numa praça, no meio de uma praça. E eu fiquei meio louco naquilo, mas sabe quando, tipo, tu tá vendo as coisas e daí, tipo, passa a propaganda e tu fecha a propaganda no Instagram? Eu fiz isso. E aí eu, meu Deus, cara, e daí, tipo, fui vendo todos os history pra ver se passava aquela propaganda de novo. Não passou. Então foram mais umas semanas até aquela mesma propaganda aparecer pra mim. E foi aí que eu conheci o trabalho da pessoa que trouxe um industrial que eu precisava pras músicas, que é o Seth. Um dos guitarristas mais criativos que eu já conheci na minha vida. Comecei a seguir ele, ele começou a me seguir. Falei do projeto pra ele, ele achou interessante, ele analisou meu conteúdo e ele se dispôs a gravar as guitarras. E daí eu falei pra ele, cara, então grava num estúdio aí, que eu pago tudo, e aí tu só me manda os arquivos depois pra botar nas músicas. E aí no fim não deu certo essa ideia, e aí eu não tava mais em São Paulo, a gente não conseguiu se ver, eu voltei pro Rio Grande do Sul e ele falou o seguinte pra mim. E ele tinha prometido que ia gravar as guitarras, então ele ia vir até o Rio Grande do Sul gravar. O que eu vou falar pra vocês do set, cara? Vamos por partes, tá? Depois eu volto pra essa história. Então, o Evezel e eu, a gente deixou um pouco as músicas de lado, até o set me mandar as contribuições dele, né, pro álbum. Ele em mudança no Rio Grande do Sul, eu em mudança fui pra São Bernardo do Campo depois, né? Só que sempre em cima dessas músicas. Tipo, deixou ali, as gravações estavam meio que prontas, né? Porque a gente gravou guitarras, contrabaixo, vocais e a bateria. O Evezel, ele fez uma simulação com bateria eletrônica. Hoje em dia tem plugins que simulam baterias acústicas, sabe? Fica bem perfeitinho. Só que, já que o Seth tinha entrado no projeto, cara, eu comecei a ficar muito ambicioso nisso. Porque a entrada do Seth mudou completamente, principalmente quando ele mandou a primeira gravação dele, assim, tipo, a primeira ideia. Que, assim, mudou completamente o tom da música, sabe? E aí, cara, daí eu me animei, eu falei... Mano, é como eu disse, o Seth é um dos caras musicalmente mais criativos que eu já conheci na minha vida. Porque tu larga na mão dele um negócio e a criação dele foge do óbvio, sabe? Foge completamente do óbvio. Ele entrega coisas assim, tipo, orquestradas pra ti, sabe? É uma guitarra que me lembra muito uma orquestra. Com essa pegada industrial, sabe? Uma guitarra assim que, tipo, a guitarra dele tem uma voz própria gigantesca. Enfim, né? Aí teve um dia que um amigo meu veio aqui e dele falou, cara, eu posso trazer um guitarrista aqui pra tua casa, porque ele vai ser o novo guitarrista da minha banda, pra ele mostrar as músicas pra ele, vamos ver se ele vai se encaixar e tal. E aí tá, tudo bem. Daí eu fui junto com ele buscar e foi nesse dia que eu conheci o prodígio Rafael Orsato, que mora numa cidade aqui do lado da minha.
E o cara é o melhor guitarrista que eu já vi na minha vida, assim, sabe? Tocando. Ele é literalmente um prodígio, assim. Ele escuta a música uma vez, ele já tira a guitarra ali, tem um ouvido absoluto muito bom. Conheci ele tinha 19 anos. Imagina, é muito novo, né, cara? Eu tenho 30, eu tava com 30, né? Aí já que eu tava com esse projeto tão ambicioso por conta das guitarras do set, eu entrei em contato com ele, porque junto com as músicas eu queria gravar videoclipes. E daí eu falei pra ele, ó, meu, tô fazendo um projeto assim, assim, assim. E pra quem não sabe, no meu livro, a guitarrista da banda é uma mulher. E daí eu falei pra ele, cara, e ele ele é meio andrógeno, sabe, o Rafa. E daí eu falei pra ele, cara, vestiria de mulher aí pra gravar, expliquei, né, todo o projeto pra ele. E ele, tipo, somos num... Nossa, meu projeto foda, claro, vamos fazer sim. O cara topou na hora, mandei as músicas pra ele, ele já me mandou no mesmo dia as coisas que ele tinha criado pra música, sabe? E aí eu pensei, meu Deus, cara, esse álbum vai ficar muito bom. E por sorte, eu tenho um primo que é baterista. E o cara, ele, tipo, não é baterista por hobby. A profissão dele é ser baterista, que é o Matheus. E aí que veio a ideia de fazer as baterias, né? Pra ele gravar as baterias do álbum Flamingos. Porque ele tem, a bateria dele é toda microfonada, ele tem todo o setup lá pra fazer as gravações de maneira acústica mesmo, né? De maneira orgânica. E daí eu falei pra ele, ó, meu, tal coisa aí, vai ter gravação. Expliquei todo o projeto, expliquei dos videoclipes. E aí o Sete combinou de vir aqui pro Rio Grande do Sul. E outra coisa, quando uma pessoa tem palavra, né? Ele me deu a palavra que ele ia me ajudar no projeto e ele não aceitou nem que eu pagasse a passagem dele até o Rio Grande do Sul. Ele só me exigiu, a única exigência dele foi um pagamento de 3 garrafas de água. E lógico, quando ele chegou em Porto Alegre e eu encontrei ele, eu entreguei as 3 garrafas de água. Daí a gente veio do trajeto inteiro de Porto Alegre até Capão da Canoa, né, que são mais ou menos 1h30, 2 horas. A gente foi conversando, cara, e imagina, 2 loucos conversando, né, lógico que a gente ia se dar bem. A gente se deu muito bem. Ele foi um cara, assim, que ele fez toda a diferença pra esse projeto, até na parte visual. Daí quando ele tava aqui, foi a nossa primeira ida até o estúdio para fazer as gravações das guitarras dele, né? E a gente já aproveitou para gravar uns videoclipes. Só que assim, a única coisa que tinha em comum com o livro e com a banda, que o vocalista, que no caso sou eu, e o baixista, que é o meu irmão, são irmãos gêmeos, que de resto já era outra banda. Então a gente descartou a ideia do Rafa se vestir de mulher, fez um brainstorm, uma repaginada nisso, e a gente começou a trabalhar de vez nas músicas, cara. E foi algo completamente mágico ali, sabe? Foi quando a gente viu que tinha dado certo, sabe? Não vou falar, tipo, não sei ainda, não deu certo. Não, já deu certo, sabe? É um projeto que ele já saiu vitorioso por conta disso. O que vier é bônus. Que foi quando eu parei pra pensar, cara, porque tava todo mundo ali acreditando nesse projeto e ninguém tinha cobrado R$ 1 pra estar ali. Todo mundo tava fazendo por livre e espontânea vontade, sabe? Todo mundo por ter achado um projeto legal e ter caído de cabeça nisso. Quando eu olhei pra cima e agradeci a Deus, né, cara? Porque ele me ajudou muito nessa. E após as gravações do set, aí tiveram as gravações da guitarra do Rafa, tiveram as gravações do baixo do Edu, tiveram as gravações dos meus vocais, dos vocais do Evezel, né? Tiveram as gravações de bateria do meu primo, que ele fez lá na casa dele e mandou pra gente. E ele veio pra cá só pra gravar os videoclipes também. E foi algo que durou muito tempo, meu, a produção dessas músicas. Algo que começou ali de forma já ambiciosa, mas do que se tornou algo bem despretensioso, né? Do que veio a se tornar. Algo que começou só eu e o Evezel. Virou algo grandioso, porque quando a gente foi ver, o Evezel, ele já tinha comprado um contrabaixo novo para regravar todos os baixos dele. Ele comprou o baixo dos sonhos dele, sabe? Para ter o timbre perfeito. O Rafa também, ele comprou uma guitarra nova pra ter o timbre perfeito ali que ele tava buscando, sabe? Então, com isso, o que eu tenho pra dizer é: o que a gente vai entregar aqui pode ser que não agrade todo mundo. Tanto no livro,
quanto nas músicas. Mas uma coisa é certa. A pessoa que escutar aquelas músicas, a pessoa que vê esse livro, ela vai ver que tem uma qualidade absurda. Ela vai bater o olho ali e vai ver que, tipo, foi lapidado um diamante nisso, cara. Porque a qualidade de tudo envolvendo esse projeto, cara, não é à toa que eu gastei tanto. Não foi só eu que gastei, tá? O meu irmão gastou muito. O Rafa gastou muito. O Sete gastou muito vindo pra cá. O meu primo também gastou muito vindo pra cá, sabe? Pra gente conseguir entregar da melhor forma possível. E a gente conseguiu entregar da melhor forma possível esse meu sonho pra vocês. Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês que eu já tô em mãos com o Book Proposal pra entregar lá na Bienal pras editoras. Pra apresentar pra elas esse projeto. O que eu peço em troca, cara... Se possível, não precisa entregar nada. Mas seria muito interessante a gente conseguir chegar com o livro do Magic e o Monstro, que a gente escreveu o prefácio, a gente conseguir chegar em número 1 nos mais vendidos de horror. Querendo ou não, com os números, o Evezel e eu, a gente consegue provar o nosso valor para uma editora, sabe? Então eu vou estar deixando aí o primeiro link na descrição, o QR Code aí, comentário fixado desse vídeo, para se vocês puderem e também quiserem, né, comprem esse livro para eu conseguir provar que eu consigo entregar. Porque se eu conseguir entregar isso com um livro que eu escrevi o prefácio, imagina com um livro que eu escrevi tudo e que vou entregar muito conteúdo extra para todo mundo. E isso já está pronto, consegui finalizar. Então, só tenho a agradecer, principalmente o meu irmão Evezel, que tipo, foi meu braço direito nesse projeto aqui. O cara... é o cérebro por trás de todas as músicas, principalmente, né, cara? Ele também leu todo o livro, me ajudou aí com os pitacos que foram muito bons, principalmente uma parte específica do livro. Eu tenho muita sorte de ter ele como irmão. E agradecer o Sete, que veio, né, foi o primeiro a acreditar nesse projeto, que veio de outro estado até aqui, tipo, numa casa de alguém que ele nem conhecia. O Rafa, por ter feito tudo que ele fez sem nem me conhecer. Tipo, só a gente que passou por isso, cara, sabe como é que foi. O que aconteceu que ele priorizou o projeto, sabe? Então é o que eu falei, essas pessoas, elas têm a minha lealdade pelo resto da vida. E o Matheus também, por ter vindo, né, pego um ônibus aí de suas 10 horas de viagem, né, de terem feito tudo isso sem me cobrar um centavo. Sabe, ter feito porque eles acreditaram mesmo. E isso, cara, é algo impagável. E eu espero que vocês acreditem nesse projeto também quando for lançado. Já tá tudo pronto, só falta uma editora acreditar e lançar o maior projeto da minha vida. Conto com a ajuda de todo mundo, já de tu deixar um comentário nesse vídeo vai ajudar demais, tá certo? Um forte abraço e até mais.